E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu quero trazer para vocês um termo que já é cunhado e utilizado pela Organização Mundial da Saúde, reconhecidamente, e que a gente na clínica também já percebe, como um dos grandes causadores de retrocessos sintomáticos aí dos pacientes, principalmente a ansiedade, que é a infodemia. Tá? É um processo que quase que a gente não percebe, mas há um ano atrás a gente já falou, já conversou um pouco sobre a importância de não deixar que esse excesso de informações nos deixasse mais ansiosos ou mexesse com as nossas expectativas e frustrações em relação aos fatos, principalmente aos números da Covid. A pandemia não acabou e junto com ela a gente tem visto tantos outros processos patológicos juntos se sobressaindo. E agora as sequelas mentais disso tudo, os grandes... o preço de muita coisa que a gente não percebeu e introduziu como rotina. Quando começou a pandemia, a gente começou a falar muito na necessidade saudável de estabelecer rotinas e falou da importância de se desresponsabilizar de algumas coisas, de entender que era um momento de exceção, de que a gente deveria entender que não seria tão produtivo tal qual era no seu local de trabalho, ainda que a gente tenha percebido que as pessoas estejam trabalhando muito mais do que antes, porque os seus tempos de deslocamento já não existem, porque a troca de conversa informal dentro do local de trabalho, a conversa de corredor, a conversa do cafezinho já não tem mais. Então a gente acaba substituiu esses tempos todos pela rotina do fazer mesmo, pela prática. Do ponto de vista mercadológico, perfeito, as pessoas se tornaram muito mais produtivas, mas do ponto de vista mental, a gente não associou isso. A gente continua achando que não está fazendo tanto quanto deveria ou tanto quanto poderia estar fazendo. É uma falsa percepção, mas ela existe e ela gera os seus devidos sofrimentos. Então, ainda assim, a gente também comentava da importância que era de não se permitir ficar o tempo inteiro com a televisão ligada, mesmo estando em casa e tendo essa possibilidade, para não absorver tanta informação. Até porque a função da mídia é informar, mas o dia inteiro não tem informação suficiente para que o dia inteiro a gente pudesse se alimentar dessas informações. Então, de manhã cedo, você ter um contato com duas fontes de jornais distintos, linhas editoriais distintas, para poder saber o que está acontecendo no mundo, poder se informar para a tua própria profissão, tudo bem, é saudável e é um processo de informação, tranquilo. A partir daí é especulação, é fala de alguém sobre aquele assunto, então são coisas que a gente vai ver no dia seguinte, as repercussões devidas. Então, ficar o dia inteiro se alimentando dessa fonte de informação, ela gera esse processo que a gente então traz hoje, que é a infodemia, tá? Nada saudável. Alia tudo isso ao fato de que cada vez mais a gente tem o uso dos smartphones, trazendo informação o tempo inteiro. Então a mensagem que chega no teu WhatsApp, não basta mais o aviso sonoro, não basta mais a notificação lá no alto do teu celular, Tu tem que saber, just in time, que chegou aquela informação e que tu tem que dar um retorno. Então gera toda aquela ânsia, de poder replicar a informação, responder, dar conta dela, olhar. Então esse excesso de informações que a gente tem visto, não só nos aparelhos eletrônicos, não só nas notificações, não só nos gadgets que a gente vai adaptando nas nossas realidades, isso tudo tem feito com que a gente sofra por esse excesso de informações. Alguns desenvolvedores, o Facebook, que é o desenvolvedor aí de Insta, WhatsApp, outras tantas fontes aí de redes sociais e informações, transita dados e tem tentado evitar esse excesso de informação, bloqueando essa tua capacidade de reproduzir com frequência uma mesma informação. Então já existem alguns dispositivos para travar isso, mas socialmente a gente não parou, a gente entrou numa necessidade, quase que numa neurose de reproduzir e replicar informações. A gente recebe de um grupo, tem que retransmitir para outro, mesmo que a gente nem tenha visto, tenha feito uma crítica, E aí entra todos esses movimentos das facilidades de que uma fake news se reproduz, entra todas as superficialidades das nossas comunicações e que gera problemas de relacionamentos,
entre os adoecimentos que a gente tem visto, né, dos sintomas, como eu falei, né, as ansiedades, angústias, expectativas e frustrações que a gente tem visto retroceder aí no processo clínico terapêutico, tá? Então, o de code de hoje é esse, né? Desacelere, né? Cuide mais do teu sono, cuide mais da tua higiene mental, né? Faça coisas para que tu possa relaxar, para substituir as tuas perdas sociais desse processo de socialização, já que a gente não está saindo ou não deveria estar saindo, né? E deveria estar com contato físico mais restrito, porque a pandemia não acabou, né? E antes que a gente tenha ainda mais sequelas mentais, cuide-se, tá? A infodemia é o de hoje, mas é só o início de um processo que a gente vai começar a conversar e vai começar a falar, certo? Até porque tem uma vibe muito grande aí das gerações, de ficar fazendo brincadeiras entre gerações e todas estão sofrendo pelo excesso de informações transitando, né? Não só os millennials, não só a geração alfa, não só os Zs, os Ys e X, enfim, todos estamos, né? Então daqui pra frente a gente vai comentar um pouquinho mais do quanto que isso interfere conforme a tua geração também e o porquê que tá tão engraçado brincar e fazer a crítica, né, sobre determinados comportamentos específicos das suas gerações, tá? Então vamos seguindo, vamos conversando, se cuidem e até o próximo de Call.